amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Encontro do Esporte desse final de semana. Hoje, a edição itinerante vem até o Conselho Regional de Educação Física, o CREF da 2ª Região. Aqui, os profissionais de educação física são registrados na sua categoria. E hoje vamos bater um papo com a presidente da entidade, a professora Carmen Masson, também com a assessoria jurídica e saber um pouquinho mais dessa conscientização, né, da classe do profissional de educação física, da importância do registro, do exercício legal. É isso que a gente quer, o exercício legal da profissão de educação física, tá certo? Nós vamos fazer um intervalo, em seguidinha voltamos aqui do CREF para bater esse papo e saber aí as ações e a importância, especialmente se você não é profissional de educação física e não quer, não, isso não me interessa, é só para educador físico. Não. Porque é muito interessante e é muito importante que você que usa os serviços de atividade física com os profissionais, seja numa academia, seja numa aula de dança, tenha consciência dessa importância do registro do profissional de educação física, tá certo? Intervalo rapidinho e voltamos aqui do CREF. Não saia daí. As melhores ofertas, com o melhor atendimento, é aqui na Multisol. Tudo em celulares desbloqueados, televisores e notebooks, áudio e vídeo, câmeras e filmadoras, instrumentos musicais, CDs, DVDs e games. Multisol, sempre perto de você. Talvez você não saiba, mas o CIEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIEE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIEE-RS, ações sociais que transformam. Opa, churrasquinho com os amigos, hein? Muito bom. Oi, amor. A Duda tá insistindo no cachorro de aniversário. Ai. O cachorro precisa de espaço, hein? Amor, tomei uma decisão. Ué, e o churrasco? Ai, e agora? A vida é feita de escolhas. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. É isso aí então, meus amigos, Encontro do Esporte desse final de semana, visitando a sede do Conselho Regional de Educação Física, o CREF. Muitas pessoas conhecem, outras não, mas o importante é que no meio esportivo o CREF tem a sua função e eu digo que ela é até vital para o esporte porto-alegrense, para o esporte do Rio Grande do Sul, o CREF, que trata especificamente dessa nossa região, mas está espalhado por todo o Brasil, é relativamente recente
E para bater esse papo sobre a fiscalização da profissão de educação física, o educador físico, todo mundo se pergunta com quem eu tenho que praticar esporte, quem é que vai me orientar? É o fisioterapeuta? É o médico? Parece que não, parece que é o educador físico. E por isso nós vamos bater esse papo com a professora Carmen Masson, nossa grande amiga de muitos e muitos programas Encontro do Esporte, que ela preside o CREF aqui no Rio Grande do Sul, e vamos bater um papo e falar como funciona. Estamos nessa sede que é muito legal, muito bacana. Professora Carmen, obrigado por receber o Encontro do Esporte. Tudo bem? Tudo bom. Quero dizer que a função principal do CREF, o pessoal confunde, às vezes, nossos próprios colegas com o sindicato. Tá? Não é a função. Como todo conselho profissional, a função principal é garantir que a sociedade seja atendida por um profissional da área, um profissional de educação física. Então, a nossa fiscalização atua nesse sentido. Né? A gente faz, sim, trabalhos de luta para abertura de campo, como esse ano a gente teve o prazer de conseguir aprovar, esse ano passado, a lei municipal, que foi em defesa da educação física, que a gente conseguiu que seja obrigatório o profissional de educação física desde as séries iniciais, porque a educação física na escola ela é obrigatória só a partir do 6º ano inicial, e aí num país que a gente quer ser um país olímpico, as crianças chegam descoordenadas e tal. Então, aqui em Porto Alegre, como em mais 200 e poucas cidades no Rio Grande do Sul, é obrigatório a educação física desde as séries iniciais. Essa função política de contato, de abertura de espaços, cabe ao CREF, assim como cabe toda a defesa da profissão e garantir principalmente que as pessoas sejam atendidas como profissionais. Aí o pessoal diz, mas por que tem que ser profissional? A Faculdade de Educação Física dá habilidades e conhecimentos técnicos que o leigo não tem. Então, por exemplo, mas eu pratiquei esporte a vida inteira, eu posso dar aula? Não. Quem praticou a vida inteira, que é um leigo, o que vai fazer? Ele vai repetir o que ele aprendeu, o mesmo treinamento, seja para uma criança, para um adulto ou para um idoso. Na Faculdade de Educação Física, tu aprende anatomia, cinesiologia, fisiologia, primeiro socorro, um monte de disciplinas da área da saúde, tanto que a educação física é uma profissão da área da saúde, que faz a diferença na hora que tu vai aplicar um treino. Um treino para uma criança é diferente. Agora sim, né? O pessoal em casa, puxa, mas o que é isso? Anatomia, como é que é fisiologia, cinesiologia, o que é isso, né? Por isso que existe o conselho e por isso que existe o profissional de educação física. Exatamente, são disciplinas básicas do curso, treinamento físico, metodologia do treinamento. Eu tenho que respeitar uma coisa que se chama individualidade biológica. Eu posso ter aqui do meu lado a minha irmã gêmea, tá? Mas vamos dizer, ela tem geneticamente a mesma coisa que eu. Só que eu fiz atividade física a vida inteira. Eu tenho diferenças fisiológicas que ela não tem. Eu tenho uma capacidade de resistência maior. Então, o treinamento, para mim, seria diferente do dela. Tá? E as pessoas não veem isso. Quem simplesmente fez a prática, dá o treino que sempre teve. E por isso que tem muitos casos de lesões e problemas. Além até mesmo da cadeira de psicologia esportiva, tu tem que tratar as pessoas de maneira diferente. E aí eu acho estranho quando as pessoas acham que não precisa isso, que qualquer um pode dar treino. Aí eu sempre pergunto, engraçado, tu te operaria com um estagiário de medicina? Tá? Tu extrairia um dente, ou faria um tratamento de canal com um estagiário de odonto? E por que as pessoas acham que basta ter entrado na faculdade, até de educação física, ou ter feito treinamento para poder dar atividade física? E é importante, sim, ter as disciplinas técnicas, o conhecimento científico para poder trabalhar com o corpo do agente. É tudo muito diferente, né, Carmen? A gente tem que, além dessas individualidades, a gente tem que ver que o profissional de educação física, além de ele ter todo esse conhecimento, são 4, 5 anos de um curso superior, mas ele também ainda vai se especificar na matéria dele, porque você não vai chegar numa academia e vai encontrar um professor de musculação que só teve aula na faculdade. Não, ele vai se estudar ainda e vai estudar ainda mais para ter isso, se ele não fizer uma pós-graduação ou um mestrado naquela área, para a pessoa ter aquele conhecimento mais específico ainda. Não, a gente sempre diz que o bom conhecimento é aquele que alia a teoria à prática. Então, o ideal é que, por exemplo, um treinador de futebol tenha sido um jogador de futebol que fez a faculdade. Ele tem as duas coisas. E ainda faz mais algumas especializações. Né? Então, quando o pessoal me pergunta assim, vocês fiscalizam esportes que o pessoal nem tem na faculdade. Realmente. Mas acontece que, por exemplo, vou dar um exemplo, patinação.
Não é porque eu patinei a vida inteira que eu posso sair ensinando uma criança ou um adulto a patinar. Porque eu tenho que conhecer a questão muscular, a questão de esforço, tal. Isto que me dá esse conhecimento científico para trabalhar o corpo é a faculdade. Mas eu vou ter, só a faculdade não me basta. Eu tenho que ter ou uma especialização na área ou uma vivência grande naquele esporte. Então deixa eu fazer uma pergunta até para o pessoal ir conhecendo o trabalho do CREF. Por exemplo, Marcel Sturman, que é o grande patinador, campeão pan-americano várias vezes. Eu nem sei se ele fez educação física ou não fez, mas ele como atleta é fantástico, é top mundial. Vamos supor que ele não tenha o curso de educação física, tá? E ele é contratado por um clube de patinação que tem um educador físico, dando os treinos físicos, e ele acompanha a parte técnica do treinamento. Isso o CREF e a profissão, a regulamentação da profissão vai aceitar alguém dando conselhos técnicos, trabalhando em conjunto com o educador físico? Se ele estiver dando basicamente a parte de coreografia, tá? E só na questão, e quem faz o trabalho todo físico é o profissional de educação física, há a possibilidade desse trabalho em conjunto. Agora, o que a gente não permitiria é que ele desse os treinos, basicamente sozinho. Por quê? Porque ele não é um profissional de educação física e esta parte é, sim, do profissional de educação física. Tá? Isso nós fiscalizaríamos e ele estaria, sim, no exercício ilegal da profissão. Por quê? Porque a educação física, assim como a medicina, como a biologia, como a psicologia, como o odonto, como a veterinária, como várias outras profissões, são regulamentadas. E, por lei, só quem pode exercer é o profissional regulamentado. Por isso que eu fiz questão de deixar bem claro, acompanhado de um profissional de educação física. Sem acompanhar, nós nem conversamos, não vamos nem conversar sobre isso, não tem conversa. Né? Agora a questão da coreografia, se ele deu um rodopio mais para a direita ou para a esquerda, aí tranquilo. É exatamente isso que a gente defende, às vezes, quando a gente fala do futebol. Tá? Então, assim, nós temos está em júdice a questão do treinador de futebol, né? Mas o que a gente fala, se o treinador de futebol é de grande clube, e ele dá basicamente a questão tática, né, do futebol, com toda a assessoria de um preparador físico, do profissional de educação física e tal, é uma coisa. Outra é um ex-jogador sair dando escolinha de futebol, trabalhando com crianças, lesionando pessoas, repetindo só o que ele fez na prática, isso é exercício legal da profissão. Tá? Trabalhar em conjunto, ter uma assessoria, aceitar os conhecimentos de quem teve uma vivência, isso é produtivo. Tá? É só a gente pegar, por exemplo, Luiz Felipe Scolari, que é sócio aqui do CREF, né? É registrado. Né? Celso Rotti, Tite, Mano Menezes, são grandes treinadores de futebol brasileiro que são profissionais de educação física. São formados em educação física. E é isso que o pessoal não entende. Assim, quando o pessoal... A gente antes fazia um curso que a gente chamava de provisionado. Tá? Provisionado quem são? São as pessoas que, quando foi feita a regulamentação da profissão, já exerciam e viviam da profissão. E, por direito legal, têm direito de continuar sobrevivendo da profissão. Então, eles foram registrados e ganharam o título de provisionados. Então, são profissionais que já trabalhavam e que não são formados. Bom, qual é a diferença básica? E eles tinham uma resistência ao profissional. A gente fez um curso para o provisionado e esse curso, ele tinha as cadeiras básicas do curso, mas só uma passagenzinha, para as pessoas entenderem o quanto elas desconheciam da profissão. E a maioria do pessoal que fez o curso de provisionado saiu em busca de maior conhecimento e de aperfeiçoamento. Isso é bacana, entendeu? Então, assim, nós temos provisionados hoje em dia que são excelentes profissionais. Então, assim, que a gente tem como profissional de educação física até se espelhar na qualificação deles. Tá? Então, a gente não faz diferença nisso. Né? Bom profissional é bom profissional. Só que o conhecimento científico é fundamental para ser um bom profissional. E é por isso que esses profissionais do futebol se destacam, porque eles têm as duas coisas. Eles têm a faculdade e o conhecimento prático, a vivência. Até foi bom tu falar isso, professora Carmen Masson, presidente do CREF. Por exemplo, quem foi provisionado, isso é uma lei que entrou em vigor em 98. Então, antes disso, quem era professor de balé, por exemplo, tá? vai ganhar o registro, mas para ser professor de balé, não vai poder dar musculação. A coisa é importante assim, não vai mais ganhar registro, tá? Só quem já adquiriu. Na verdade, assim, a gente durante muito tempo, e a lei existe há 15 anos, a gente foi mais condescendente da maneira das pessoas provarem que exerceram a profissão. Todo mundo que tinha que se registrar, basicamente se registrou. Hoje em dia, para as pessoas se registrarem
como provisionado, e é um direito adquirido e podem fazê-lo ainda, elas têm que ter registro em carteira ou contrato de trabalho comprovando que elas atuaram de fato. Antigamente, a gente aceitava uma declaração pública de outros profissionais, ou aceitava-se comprovação de outras maneiras, com declaração de clube e tal. Levaram 15 anos. Agora é assim. É um bom tempo. Né? É um bom tempo para se regularizar. Agora, somente com comprovação de fato legal. É isso. É isso aí. Bom, professora Carmen, nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Eu vou voltar com a professora Carmen para perguntar para ela como o CREF tem levado essas informações para os seus associados, especialmente para o público que está em casa, que eu acho que é quem mais ganha, mais ainda do que o próprio profissional de educação física, que tem o direito da sua profissão regulamentada. Quem vai procurar o profissional é mais beneficiado ainda. Mas isso a professora Carmen fala para a gente em seguidinha, após o intervalo comercial. Não saia daí que nós já voltamos. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. As melhores ofertas, com o melhor atendimento, é aqui na Multisol. Tudo em celulares desbloqueados, televisores e notebooks, áudio e vídeo, câmeras e filmadoras, instrumentos musicais, CDs, DVDs e games. Multisol, sempre perto de você. Chinelinho, cadeira do papai, que moleza, hein? Seu Renato, a Aninha e eu vamos nos casar. Renatão. Renato. Isso é o que você quer, minha filha. Já pensou na gravata? Olha aqui. Ué, essa ficou boa. No café da manhã, ela come meio mamão papaya maduro e suco de laranja coado. Ela não gosta de gominhos. E agora? Morar perto desse ogro, eu digo sogro, ou morar bem longe, na Austrália, por exemplo. A vida é feita de escolhas. Talvez você não saiba, mas o CIEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIEE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIEE-RS, ações sociais que transformam. Já estamos de volta direto da sede do CREF, o Conselho Regional de Educação Física, para continuar esse bate-papo aqui com a professora Carmen Masson, que é a presidente do Conselho. E a gente batia um papo no intervalo aqui, porque várias vezes eu falei, né, o educador físico, né? E aí ela e a assessoria que está ligada aqui, na verdade, é o profissional de educação física, né? Não que ele não seja um educador físico, mas ele como profissão, como registro, ele é um profissional de educação física, né? Exatamente isso. A gente estava brincando aqui com o Léo e comentou que tradicionalmente o pessoal chama de professor, de educador físico e tal, mas o nome correto é profissional de educação física. Prof está valendo também no bate-papo, né? Tranquilo. Tá? Até porque somos todos professores. Bom, eu tava pensando quando tu falava da regulamentação, e aí eu sei que você, e diferenciando, né, do sindicato, né, porque o sindicato é aquele que vai lutar pelos direitos trabalhistas do profissional, o conselho, né, e também tem a associação dos profissionais, que é a APEF, que é uma entidade de classe. E aí eu fiquei pensando, eu como jornalista, eu tenho a minha associação,
que é a Associação dos Cronistas Esportivos, que a gente milita na crônica esportiva. Tenho o meu sindicato, que é o Sindicato dos Jornalistas, mas não tenho o meu Conselho Regional de Jornalismo, até porque está no Congresso para ser regulamentado. É a luta que vocês já passaram, é a luta que nós jornalistas estamos passando, porque as pessoas confundem que jornalismo e opinião seja a mesma coisa. Opinião todo mundo tem o direito de dar. Agora, jornalismo, acredito eu que seja o profissional de jornalismo, de comunicação que tenha que fazer. Então, é essa luta que não foi uma luta fácil, né, cara? Eu estava dizendo, a regulamentação, ela passou por um processo, né? E o pessoal que é mais novo, recém-formado, nem sabe direito. Às vezes são contra o conselho e tal, e perguntam o que a gente faz. Tem que pagar. Tem que pagar e tal, não sei o quê. Só que, na verdade, assim, eu que tenho 35 anos de profissão, a gente teve com o conselho, o congresso, que, por exemplo, a ENAPEF, que é em Capão da Canoa, que vai ter agora em março, que existe há 41 anos, há 40 anos que a gente ficava discutindo, né? Sobre regulamentação, porque anteriormente ao conselho, qualquer um podia ser nem alfabetizado, que fazia esporte, saía dando aula e se dizia professor, tá? E isso foi uma luta muito grande, porque as pessoas, assim, se vocês pegarem notícias de jornais e tal, treinadores, professores que tiveram problema com as crianças, problemas sérios de lesões e tal, quando tu vai ver, na verdade, nunca foram professores, nunca foram formados. E essa é uma luta que a gente tem uma comissão de ética aqui, que a gente tem punido muito essas pessoas, e até mesmo os nossos profissionais, que de alguma maneira, violam a ética profissional, a gente tem inquirido, né? Então, a gente tem tido muito cuidado nessa coisa. E o importante é que a nossa profissão tem ganhado muito espaço e respeitabilidade. Tá? Então, um bom profissional hoje, o ano passado, o jovem cientista que ganhou o prêmio a nível de Brasil foi um profissional de educação física, na questão de fisiologia e tal. Então, nós temos grandes pesquisadores, é uma atividade que está cada vez mais respeitada, e hoje se sabe que a atividade física é prevenção de saúde. Se sabe, por exemplo, dados da Organização Mundial da Saúde, que cada $1 investido em atividade física, seja em aula propriamente dito, ou em espaço físico, dá um retorno de $4,2, que seriam gastos potenciais com doenças, né, que se previne e não gasta. Então, assim, governos de primeiro mundo estão investindo em atividade física de maneira de melhorar as condições de atendimento à saúde da população. Porque antes se pensava em atividade esportiva, e não é só isso, né? Não, hoje na verdade, quando tu faz uma faculdade de educação física, 2% vai trabalhar com atleta, o resto vai trabalhar com a população em geral. Ou seja, terceira idade, que é um grande filão, né? O pessoal que quer manter a condição física, a saúde. Esse é o nosso grande filão da educação física, que é a pessoa que caminha, que corre. Hoje nós temos grupos especializados em corrida, em caminhada, que antes as pessoas achavam que era só fazer. Né? E tem vários. Quem toma medicamento tem que ter um tratamento diferenciado, né? Tem que ter cuidados com acompanhamento, com batimento cardíaco, com pressão arterial. Isso tudo está na atividade física. Vocês têm câmaras temáticas aqui para discutir cada assunto? Temos. Né? Isso foi uma das nossas ideias. Antes nós tínhamos comissões que eram formadas só por conselheiros. Hoje nós temos câmaras temáticas que são abertas ao profissional que quiser participar. Né, coordenado normalmente por um conselheiro. Então, a gente tem a câmara temática de esporte e aventura, de ginástica laboral, de educação física escolar, de esporte, de futebol, de lutas, e mais algumas, assim, que eu não sei todas de cor agora, tá? Mas que estão abertas. O profissional que quiser participar, ele pode entrar no site, ver as câmeras que se interessam, e a gente põe um calendário e ele pode simplesmente se inscrever e vir. É muito bem-vindo. Quero deixar bem claro que o CREF mudou muito, tá? Da gestão que teve anteriormente, né? Desde que o Merino ingressou, a gente teve uma abertura. Uma dinâmica diferente. E a gente acredita que esse é um espaço do profissional de educação física. Ele tem que entrar para cá, ele tem que se apropriar. E quem não está contente, vem para cá, dá sugestão, manda. Eu respondo todos os e-mails, eu atendo todo mundo, a minha porta está sempre aberta, entendeu? O pessoal é bem-vindo aqui. Tá? E isso é muito importante para a gente. Com certeza. Bom, e por falar nessa aproximação maior com o associado, institucionalmente registrado, o que vocês têm feito para se aproximar? Tem o pessoal do interior, que às vezes fisicamente está um pouco mais distante, e vocês então estão indo um pouco mais até essas pessoas? A gente tem um programa que a gente chama de Interioriza Sul, em que nós botamos um calendário no site e vai toda a nossa equipe de registro, de carteira, de tudo que precisa para uma cidade no interior. Atualmente, nossa equipe está em Frederico Westphalen,
né? Hoje. E lá vai estar com tudo assim, tudo que o pessoal, em vez de vir aqui na sede, ter que fazer para fazer seu registro, pode fazer lá, resolver atrasos. A equipe está lá formada para resolver todos os problemas, ser atendido no interior. A gente tem planos de talvez ano que vem termos de fato uma unidade móvel, uma van que faça tudo isso, que a gente vá com o computador e tal e saia tudo de lá. Ainda é planos, né? Depende de finanças, depende de algumas coisas. Mas também tem que trabalhar a parte, a cabeça dos profissionais para que eles se conscientizem. Eu sempre digo que o maior problema que a gente tem é alguns profissionais, porque nas outras profissões as pessoas se negam a trabalhar com quem não seja da área. E todo profissional é um fiscal. Então, assim, sei lá, a medicina, o médico, se vê que quem está trabalhando com ele não é médico, denuncia na mesma hora. Na educação física, a gente ainda tem problemas de as pessoas acobertarem amigos, entendeu? Então, às vezes nós temos que, a fiscalização tem que ir a um lugar 2, 3, 4 vezes até pegar aquele personal que não é personal. Então, eu digo para a senhora que está me ouvindo, que é a comunidade, quando for ter uma aula com alguém, pergunta se é formado. Pede a cédula, ele tem uma carteira de identidade profissional que garante que ele é formado. Tá? E as pessoas, hoje em dia, têm 2 faculdades. Tem a licenciatura, que é o professor que é formado para dar aula na escola, e o bacharel, que é formado para dar aula fora da escola, para ser personal, para trabalhar em academia e tal. Então, veja com quem a senhora está trabalhando para ter o melhor atendimento. Tá? Depois, não reclame de lesões ou alguma coisa se a senhora está simplesmente como praticante. Então, exija que ser atendimento profissional. A prevenção é ser atendido por um bom profissional. Maravilha. Bom, então preste atenção nesse recado, senão vai ter que ir para outro profissional, que é o fisioterapeuta, que é outra coisa, e isso dá um programa à parte também, o que é o profissional, né? E normalmente é um custo bem mais, né? Bem maior. Principalmente tempo, que eu acho que o maior custo que a gente tem na nossa vida hoje é o tempo. E tu ficar parado 10, 20, 30 sessões numa fisioterapia é um atraso de vida. Exatamente. E um recado até para o pessoal assim, ó. Às vezes eu estou treinando o ano todo, aí eu paro uma semana de treinar e quero voltar no ritmo que eu estava treinando. Tá? Só para vocês terem uma ideia, em treinamento, toda vez que eu paro uma semana, eu teria que voltar com o ritmo de 2 semanas anteriores para não me lesionar. Não que eu vá levar 2 semanas para entrar em forma, mas eu inicio com uma carga mais leve para ter uma adaptação para poder voltar a treinar pesado. E o pessoal normalmente volta, sei lá, eu fiquei o ano inteiro sem correr, começou o verão, eu saí correndo no ritmo que eu estava no passado. Não dá outra, lesão direto, e aí eu vou ficar parado muito mais tempo. Então consulte um profissional, faça um trabalho organizado, planejado, que as suas condições vão ser bem melhores. É verdade. Bom, se fosse apenas a convivência com o profissional, por exemplo, vou para 16 anos aqui no Encontro do Esporte. Então, todo final de semana a gente entrevista 4, 5, às vezes 6 profissionais de educação física. Então, multiplico isso por 500 programas que eu já entrevistei uns 1000 e poucos profissionais de educação física, me dá o meu registro aí que eu estou pronto. Mas não é assim que funciona. Então, vamos lá, tem um trâmite, tem um trâmite que é bom. Por exemplo, agora a professora deu o exemplo, né, de voltar, quando voltar 2 semanas. Eu, como leigo, imaginava que quando eu estava mais gordinho, que eu tinha que ir para a rua, caminhar, perder peso para depois fazer a musculação. E já fiquei sabendo que é o contrário. Primeiro a gente tem que fortalecer a musculatura para depois ir para lá. São essas pequenas coisinhas, que são muitas pequenas coisinhas que as pessoas não sabem. É que depende do objetivo e depende do que tu quer fazer. Então, até mesmo a sequência de... se eu quero emagrecer, eu vou ter uma sessão mais longa. Se eu quero fazer reforço muscular, eu vou ter uma outra característica. Se eu quero trabalhar musculação para botar massa, eu vou ter uma carga maior. Se eu quero simplesmente ter uma resistência muscular, eu vou trabalhar mais vezes, menos carga. Então, tudo isso depende, exatamente por isso que eu digo, é um conhecimento científico que cabe ao profissional. Mas outra coisa, assim, o CREF ele tem feito várias ações, né, para o profissional, e a gente não tem muita publicidade. Então, o pessoal às vezes me pergunta assim, o que o CREF faz pela gente? Só me manda agenda no final do ano. Quero dizer que a agenda, na verdade, é um livro informativo com as coisas do CREF, que o CREF faz questão de dar, mas é o único CREF do Brasil que dá agenda. A gente não tem obrigação de dar agenda, né? Mas a gente tem sim apoiado vários cursos. Todos os cursos que nós damos são gratuitos. A gente deu vários cursos esse ano por todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Quero que o pessoal entre mais no site para se informar o que a gente faz. Nós temos apoiado vários eventos, né? E temos dado muitas palestras.
Tem vários locais que nos ligam solicitando palestrante e o CREF disponibiliza esse palestrante gratuitosamente, né? Então, todo o que for em benefício para a atualização do nosso profissional, a gente faz com prazer dentro do possível. Quero dizer que não é obrigação do CREF, porque quem faz cursos e tal é a associação, quem luta pela hora-aula é o sindicato, o CREF luta pela garantia de que você será atendido por um profissional de educação física e que no concurso público a vaga é do profissional, garantir que quem faça a faculdade tenha o seu direito garantido profissional, que não seja ocupado por quem não é da área. Essa é a função principal de qualquer conselho profissional, é a defesa da sociedade do bom atendimento. Professora Carmen Masson, presidente do CREF, aqui é a segunda região. Segunda região, muito legal esse bate-papo, acho que ficou bem esclarecido. A professora Carmen seguido e a diretoria do CREF seguido estão no nosso programa, continuarão participando. Em seguidinha a gente vai falar com a advogada, né, do conselho para explicar um pouco mais como é que funciona essa fiscalização, essas dinâmicas e esse encontro com os profissionais no interior. Acho que é bem legal vocês acompanharem também nosso próximo bloco. Professora, obrigado por nos receber aqui. É um prazer, Léo. Vocês são sempre muito bem-vindos, são parceiros de muito tempo, né? Quero mandar um abraço para o Bosco, que agora está em Bagé, cuidando da mãezinha dele, dizer para ele que a gente está torcendo aqui para as melhoras, né? Que é um grande parceiro, já tive prazer de trabalhar com ele na Secretaria de Esportes, né? E eu fico muito feliz em receber vocês aqui sempre. A casa é nossa, né? Nossa e de todos os profissionais de educação física são muito bem-vindos. É isso. Obrigado, professora. Então, em seguida, voltaremos com o Encontro do Esporte direto do CREF, da segunda região, o CREF do Rio Grande do Sul. Não sai daí. As melhores ofertas, com o melhor atendimento, é aqui na Multisol. Tudo em celulares desbloqueados, televisores e notebooks, áudio e vídeo, câmeras e filmadoras, instrumentos musicais, CDs, DVDs e games. Multisol, sempre perto de você. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Opa, churrasquinho com os amigos, hein? Muito bom. Oi, amor. A Duda tá insistindo no cachorro de aniversário. Ai. Cachorro precisa de espaço, hein? Amor, tomei uma decisão. Ué, e o churrasco? Ai. E agora? A vida é feita de escolhas. É isso aí, meus amigos. Encontro do Esporte de volta do Conselho Regional de Educação Física. Já batemos um papo com a presidente, a professora Carmen Masson, né, explicando essa parte institucional, a importância do registro, a conscientização, e conversamos também, ela anunciou para a gente 2 projetos que o CREF participa muito ativamente com o seu associado, ou seu futuro associado, ou com o profissional em si, que é o Conexão CREF e também a Interiorizasul. Eu até treinei e não deu muito certo, mas é o Interiorizasul, agora eu falei certo. E a advogada Cristiane Almeida, que é assessora jurídica do CREF, vai bater um papo e explicar um pouco como é que funciona esse trabalho, a aproximação e a fiscalização. Porque tem uma hora que só a conscientização não vai adiantar, vai ter que partir para a caneta, para a coerção, praticamente. Então, a Cris está aqui e vai bater esse papo conosco. Tudo bom, Cris? Tudo bem. É isso mesmo. Então, vocês, o jurídico
junto com o corpo técnico, vai identificar então os problemas, ou se aproximar, ou conscientizar, e vocês têm esses dois projetos distintos, né? Um mais para conscientizar e o outro para agregar os profissionais. Exato. Hoje em dia o CREF tem 2 projetos em andamento, que é o Interioriza Sul e o Conexão CREF, cada um com objetivos diferentes, visando tanto a consciência como aproximar o conselho do seu registrado. O Interioriza Sul, ele é um projeto de serviço. Então, a gente tem uma coordenadora do projeto, que ela entra em contato com o local, agenda uma sala, um espaço disponível para prestar o atendimento que nós prestamos aqui na sede. Então, nós transferimos para lá todos os serviços que a sede aqui oferece. Então, ela faz novos registros, ela emite boletos de quem está devendo, ela atualiza cadastro, coleta digitais, todos os serviços que o profissional teria que se dirigir até a nossa sede, em virtude da dificuldade da distância, porque o nosso estado é muito grande, acontece de ter essa dificuldade profissional. Então, nós agendamos, mandamos uma correspondência para todos os profissionais da região, publicamos no nosso site as datas em que nós estaremos em cada um dos locais, e o profissional vai até lá e realiza tudo o que ele tem ainda de necessidade perante o conselho. Cris, vocês descobrem os novos profissionais entrando em contato com as universidades que formam esses novos profissionais, ou o sindicato muitas vezes já tem alguns profissionais? Como é que funciona esse conhecimento do novo profissional? Sim, nós temos uma parceria com as universidades. A cada ano nós temos estreitado mais essas parcerias, porque a gente realiza o Fórum dos Coordenadores de Curso, onde é debatido neste fórum, esse ano vai acontecer em Lajeado, todas as principais polêmicas, dúvidas em relação à profissão. Neste fórum, a gente faz uma parceria para que um representante do conselho compareça nas solenidades de formatura. Então, quando a universidade ela tem interesse em que o CREF esteja na solenidade, o CREF disponibiliza normalmente um conselheiro que vai até a colação de grau, entrega os informativos do CREF, entrega toda uma documentação de como o profissional pode fazer para se registrar, e aí nisso já faz esse primeiro contato, né? Nós temos também no Conexão, em muitos projetos do Conexão, a gente vai nas universidades. Então, além de chamar o profissional, o dono de academia, a gente também convida o estudante para que a gente consiga também estreitar mais esses laços com o estudante, porque nós entendemos a importância do futuro profissional, até para com a profissão também, né? Eu não sei se tu já tens esse número, se não tiver também não tem problema, mas o percentual de formandos, né? Me formei, qual é o percentual daqueles que vêm se registrar no CREF? Olha, a procura a gente percebe, ela é muito grande, principalmente a gente vê em janeiro e em julho, que é as datas das colações de grau. A maioria quer? A maioria que vai atuar, porque o que acontece? Como hoje nós temos 2 formações, muitas vezes o estudante ele se gradua em licenciatura e a universidade já facilita o reingresso para ele terminar o bacharelado. Então, muitas vezes a gente vai na formatura licenciado e ele ainda não se registra porque ele tem a intenção de fazer o segundo curso. Mas para o licenciado não precisa ter o registro no CREF também? Esse assunto está complexo, ele está sendo discutido judicialmente. Nós temos decisões do STJ no sentido de que sim, necessita de registro, inclusive determinando que prefeituras retifiquem os editais e passem a exigir o registro. E nós temos decisões, ainda temos posicionamentos que entendem que não, que para a docência estaria fora da atuação do profissional de educação física. Que é uma discrepância, porque é a mesma coisa que um médico ser contratado sem ter o registro num hospital, isso não vai acontecer? Nunca, só que é como eu te falei antes, a profissão da educação física ela é uma profissão nova, a regulamentação dela foi em 98, então há uma dificuldade de se entender. Primeiro, o CREF não é um sindicato, então muitas vezes o profissional vem e me questiona assim: doutora, mas o que o CREF faz por mim? Mas o CREF não foi criado para prestar assistencialismo ao profissional. O CREF foi criado para fiscalizar a profissão e impedir o exercício ilegal dela. Então, o nosso papel é evitar que o quê? Que uma pessoa que não se graduou te tire o teu mercado de trabalho.
né? E é isso que eu acabei de falar com a professora Carmen. Queria eu, como jornalista, ter um conselho. Então as pessoas, os profissionais precisam se conscientizar, gente, é importante, isso não é só uma questão de reserva de mercado. Até isso vai acabar acontecendo naturalmente, a reserva de mercado, é uma coisa natural, tá? Mas é uma questão assim, de conscientização e de que isso vai trazer benefícios para a categoria, não só na reserva, mas a qualificação. E o teu serviço vai ser qualificado. Daqui um pouco os caras vão querer te pagar uma caneta pela tua hora-aula. E se todo mundo tiver registrado, tu vai conseguir ganhar uma agenda pela hora-aula, e as pessoas não têm essa consciência. Não tem, e uma coisa que a gente conversa muito no Conexão é da consciência do profissional de que ele é o primeiro fiscal do conselho. Ele, na comunidade dele, tendo conhecimento de que há o exercício ilegal da profissão ou de que foi cometida uma infração ética, ele tem o dever ético de denunciar o conselho. E muitas vezes eles não denunciam ou tentam utilizar do mecanismo de denúncia para atritos pessoais. Então acaba que muitas vezes eles perguntam assim, mas a fiscalização não vem aqui. Mas quantas denúncias houveram que a fiscalização foi verificar e era o namorado brigou com a namorada e utilizou do mecanismo conselho para tentar prejudicar aquela terceira pessoa. Então isso no Conexão, a gente conversa muito sobre os temas polêmicos que hoje nós temos, assim, a licenciatura, a docência, o treinador de futebol, é um tema muito polêmico. A questão do Pilates é um tema polêmico. Então, assim, nós estamos tratando e debatendo esses assuntos junto ao profissional, junto aos donos de academia, justamente para, junto com a sociedade, buscar soluções. Por quê? Porque a jurisprudência que a gente chama dos tribunais, ela é baseada nas leis, mas ela é baseada nos costumes. A partir do momento em que ninguém contratar um profissional sem registro e sem graduação, termina o problema jurídico, né? Então hoje a gente não vê médico aceitando, tendo consciência de que o seu colega não é médico e ficando calado. E infelizmente na profissão da educação física nós ainda temos isso. A fiscalização chega numa academia, tem um exercício legal da profissão e o próprio profissional registrado deixa o colega se fazer por aluno para evitar uma autuação da academia. Então, enquanto a gente ainda se deparar com esse tipo de situação, vai ser... Nem no direito, eu acho que não tem mais isso. Os profissionais de direito, que é a tua área, né, Cris? Eu acho que, no máximo, tem os provisionados e tem os rábulas que existiam antigamente no direito, né, que também não existe mais, né? Porque se chegou a um nível não só de consciência, mas de maturidade, que é o que a gente tem falado da profissão, que isso também é importante. Mas, Cris, nós teríamos um programa inteiro para falar. Eu acho que ficou claro aí, o Conexão vai até o interior com as tuas palestras para conscientizar. O Interioriza Sul vai lá para registrar, e são as ações. Quando o pessoal não tiver ok, a Cris e o departamento jurídico vai entrar em ação e vai ser feita a denúncia do exercício ilegal da profissão, que não é o objetivo. O objetivo é conscientizar as pessoas. Tá certo, Cris? Obrigado. Perfeito, muito obrigado. Eu espero que a gente possa conscientizar primeiro o profissional e depois a sociedade. A partir do momento que o profissional tiver consciência da sua importância para a saúde da sociedade, a sociedade vai se conscientizar. Então eu espero que a gente só cresça nesse sentido. Muito obrigado, Cristiane Almeida, que é assessora jurídica do CREF, de onde o Encontro do Esporte está nesse final de semana falando aí dessa conscientização. Encontro do Esporte faz um break e volta em seguidinho. Opa, churrasquinho com os amigos, hein? Muito bom. Oi, amor. A Duda tá insistindo no cachorro de aniversário. Ai. Cachorro precisa de espaço, hein? Amor, tomei uma decisão. Ué, e o churrasco? Ai, e agora? A vida é feita de escolhas. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano.
A Unimed sabe que seus planos são importantes para sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Porto Alegre. As melhores ofertas, com o melhor atendimento, é aqui na Multisol. Tudo em celulares desbloqueados, televisores e notebooks, áudio e vídeo, câmeras e filmadoras, instrumentos musicais, CDs, DVDs e games. Multisol, sempre perto de você. Bom, amigos, depois desse bate-papo que tivemos aí com a presidente do CREF, também com a assessoria jurídica aqui do Conselho Regional de Educação Física, nós ainda estamos por aqui batendo um papo com os nossos amigos, mas nesse bloco, nessa edição, nós deixamos vocês com uma profissional de Educação Física, que é a professora Cristiane Vidor, da musculação do Grêmio Náutico União, falando justamente aí dessa importância da atividade física, da musculação, né, na prevenção das lesões osteomusculares. Então, vamos mostrar para vocês aí, atendendo aos pedidos, até mesmo dos amigos que encontramos aqui no CREF. Vamos rever a musculação do Grêmio Náutico União no nosso programa Encontro do Esporte. Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa. É o nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte. Eu repito sempre, hein? Agora em maio, 25 anos no ar. E continuamos aqui nesse programa itinerante, aqui na sede do Grêmio Náutico União, para falar com a professora Cristiane Vidor, professora de musculação. E ela dizendo, tá chegando aí, vai chegar março, vai abril e o pessoal está enlouquecido e o pessoal já quer voltar a malhar, mas esse pessoal gosta de levantar ferro, hein? É, o pessoal gosta. Na verdade já estão começando a voltar, né? As aulas estão começando a semana que vem, os alunos estão começando a voltar, então já está começando a encher devagarinho a academia. Se preparando para o ano, né? E aí eles voltam gordinho da praia ou a praia coloca eles em forma? Não, eles voltam sem forma, né? Eles só querem saber de caminhar na beira da praia, de pé descalço, de preferência, né? E é bom também para relaxar, esquecem um pouco o dia a dia da musculação, o treino que também faz parte, né? Dar uma relaxada, dar uma descansada no corpo nessa época, né? Mas não pode ficar muito tempo fora. Essa questão aí que as pessoas falam, e a gente vê também, né? Os caras puxando ferro, como se diz. Pô, os caras com...
tu olha assim, pô, qual é a necessidade disso, né? Porque na realidade a musculação também é um esporte para qualidade de vida, né? Muita qualidade de vida. Tem vários itens, né, para quem faz a musculação, né? A parte social, de quem vem socializar, a parte estética, né, esse culto ao corpo, né, é muito forte hoje, como sempre, né? E a parte da saúde, que eu acho que é a mais importante, na realidade, de ter uma qualidade de vida e se manter fazendo por todo o ano. Não adianta só fazer na época assim, de outubro, que tu vai lembrar que tu começa a esquentar, tem que botar o corpo mais exposto, né? E tu lembra da musculação que tem que fazer para ficar bem, para colocar o corpo exposto. Aí chega aqui em novembro, professora, tô de férias em janeiro. Novembro e dezembro tem que me deixar em forma porque vou para a praia em janeiro. Tá, e o que leva esse pessoal a fazer ferro o dia todo para ficar musculoso? É o culto ao corpo exagerado, né, na realidade. Né? A qualidade de vida existe, mas para quem faz o treino durante o ano, progressivo, com as suas etapas, né, aqui de adaptação, assim, de desenvolvimento de cada fase, tem um objetivo alcançado no final do ano, que é esteticamente a qualidade de vida. Né? Agora, quem vem correndo em novembro fazer exercícios, corre o risco de ter muitas lesões musculares, porque não cumpre esse prazo de adaptação corporal que precisa, né, para evitar as lesões. Vamos explicar didaticamente, Sora. Sim. Ou tia. Sim. Prof, o que são essas lesões osteomusculares? Né? São lesões que tu vai gerando ao decorrer do tempo por algum fator de risco, por trabalho ou alguma coisa que tu insiste em fazer, né, por muito tempo, ou por fraqueza muscular também ela pode ocasionar, né, lesão de tecido mole, de músculo ou de osso. Repetição de muitos exercícios. Isso aí. Os fatores de risco geram, né, e um fator de risco muito importante que acontece é chegar na musculação e querer um resultado em 2 meses. Mas a musculação... Sobrecarrega as articulações, né? Gerando as lesões. Mas a musculação não é um reforço exatamente para prevenir esse tipo de lesão? É um fator que previne os fatores de risco, feito adequadamente, né? Feito com a progressão dos exercícios. Quem quer uma qualidade de vida e um corpo adaptável, tem que ter o prazo, e para isso não adianta, não é tu comprar um remédio, tomar e daqui uma semana tu tá melhor. Não, tu tem um prazo de adaptação muscular e articular, né, principalmente. Eu sei que tem gente que só faz musculação. Agora, a musculação funciona também como uma complementação, por exemplo, do corredor. O cara corre, o cara nada, esgrima, remo, porque ele também tem que ter força. Sim. Né? O estilo que ele vai escolher de esporte que ele vai ter, ou só por andar de bicicleta, ou só por fazer a corridinha final de semana, o que vai dar uma sustentação para ele continuar fazendo e o reforço que necessita para aquela atividade dele, vai ser a musculação 2, 3, 4 vezes por semana, que é isso que vai manter ele fazendo o que realmente ele gosta. Para quem não gosta de musculação, tem que tentar entender que a musculação vem para te dar um suporte para fazer o que tu realmente gosta. O que se trabalha mais na musculação, os membros inferiores ou os superiores? Somos um todo. Trabalhamos todos as partes do corpo, né? Então não tem aquela de fazer... Tem os meninos que gostam de fazer só membro superior, né? E as meninas só membro inferior, as pernas, né? Glúteos, mulheres gostam muito. Mas é um conjunto, né? Então tem que ser trabalhado como um conjunto, sem deixar nenhum lado faltando, que alguma coisa vai acontecer de lesão se faltar. Quanto tempo leva para o corpo ficar de acordo como as meninas gostam e como os rapazes gostam? Daí depende da periodização e da frequência da pessoa. Tudo é uma questão da pessoa, né? A gente dá o estímulo de 3 a 4 vezes por semana, fazendo um reforço e aí complementando com a alimentação, né? Com os horários e as regras que cada um coloca na sua vida de prioridade, né? Se tu não vir 3, 4 vezes por semana, se tu vir uma vez por semana, não vai ter um objetivo, não vai chegar no objetivo, né? De emagrecer ou de melhorar condicionamento cardiorrespiratório ou melhorar a parte externa do teu corpo, tu não vai, a parte estética, né? Tu não vai conseguir chegar no objetivo. Tem uma clínica de fisioterapia muito legal aqui. E obviamente para recuperação de lesões, de contusões. E eles te passam também, atleta com um problema de recuperação
para musculação ajudar nisso? Assim, ó, na realidade aqui a gente tem a especialização, na realidade, de trabalhar com pós-lesões. Então, os atletas, eles vão para a fisioterapia, fazem a parte da fisioterapia, de reabilitação com a fisioterapia. Eles estão liberados da fisioterapia, eles vêm para a musculação e tem esse cuidado de reabilitação dentro da sala de musculação, que muitos lugares não tem. Aqui no clube a gente tem esse desenvolvimento de trabalho de musculação em relação às lesões osteomusculares. Mas ele já vem com a prescrição ou tu que faz a prescrição? Não, a prescrição é do educador físico. A parte da academia, quem trabalha com os atletas, quando eles entram na academia, eles já são liberados pelo fisioterapeuta. A gente pode até trabalhar em conjunto, mas a parte da fisioterapia é com o fisioterapeuta, e da educação física, o educador físico que tenha a competência de trabalhar com pessoas pós-lesões. Tem que ter, e é um pouco diferente os treinos, né? Um pouco mais cuidadoso, tem algumas coisas ângulos que não podem ser trabalhados, daí é a especialidade de cada um, né? Tá certo, professora Cristiane Vidor, professora de musculação do Grêmio Náutico União. É isso aí, meus amigos, chegando ao final de mais um programa Encontro do Esporte. Esse final de semana estivemos aí visitando a sede do Conselho Regional de Educação Física, o CREF da 2ª Região. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo sobre a conscientização e a importância do registro do profissional de educação física e as nossas outras atrações tradicionais já do esporte amador, do esporte olímpico, do esporte do Rio Grande do Sul, tá certo? Final de semana que vem tem mais uma edição do nosso programa. Uma boa semana e até lá. Tchau, tchau.